Episódio do Pandora Cast, o seu podcast de True Crime. E hoje vai ter uma pitadinha de terror, porque eu estou aqui com o roteirista, ghostwriter e também escritor Luciano Milici. Oi, Giovana. Pô, Olá, muito obrigado. obrigada por ter aceitado. Imagina, a gratidão é minha e eu vou te dizer assim, a família Sete Além, eu já fiz um desafio para eles. Eu falei assim, ó, nós vamos ter que bater o recorde de todos os podcasts ali que a Giovana fez. Então ela fez um Olha, monte ali de Pandora Cast, eu falei, vamos ver o maior ali, eu quero mais likes, mais views do que todos ali, a gente vai ter que bater. Aí ela me chama de novo. Eu falei, bom, beleza. olha, então o desafio tá lançado, hein? Só quero ver. Isso mesmo. Muito bom. Deixa eu te perguntar, como que você começou a se interessar aí por esse universo de terror e também a produzir conteúdo na internet? Casou uma coisa com a outra? É engraçado, porque terror, eu sou interessado desde que eu nasci, porque eu tive sorte de ter pais que não ligavam para assim, ai, será que a criança vai ter medo ou não? Então eu e meu irmão, a gente sempre teve, assim, nos anos 80, 90, contato com todos os filmes de terror que você imaginava, logicamente meus pais controlando aquela questão de 18 mais, é lógico, né? Eles iam deixar. Mas a gente via muito filme de terror, lia muito livro de terror, e assim, eu com 6 anos, olha só, 6 aninhos, meus pais foram assistir no cinema o Carruagens de Fogo, um filme que todo mundo conhece e tal, e me deixaram na casa da minha avó, eu e meu irmão, e eu tive febre nessa noite. Aí eu desci, minha avó até se assustou, porque eu desci da casa dela, era um sobrado, Uhum. fui pra cozinha, peguei uma folha de papel e escrevi um conto de terror da minha cabeça, com febre, eu tava febril, que Caramba! se chama O Cavaleiro do Espírito de Prata, olha só. É super errado o português, eu tenho até hoje a folha original. E aí, a partir daí, eu só falava de escrever e só falava de terror. Meu pai foi alimentando isso, meu pai era jornalista tal, e ele foi alimentando esse gosto por terror para mim, só que eu não trabalhei com isso. Eu trabalhei a vida inteira como executivo de marketing. Eu fui executivo de marketing e publicidade em grandes empresas de varejo de moda, varejo de comércio eletrônico, por muito tempo. Quando que eu decidi assim, não, eu vou criar conteúdo de terror mesmo? Há poucos anos, quando o assunto Sete Além explodiu. Aí eu falei, poxa, se esse assunto é meu, por que que eu tô aqui engravatado numa empresa e tá todo mundo ali querendo que eu participe de podcasts, todo mundo querendo que eu faça vídeos contando os relatos que eu recebo? Aí foi assim que eu comecei. Mas por que que o Sete Além é um assunto seu? Como que isso começou? Em 1994, eu voltando da faculdade, eu fazia ESPM na Vila Mariana. Eu estava no primeiro ano e eu podia voltar para casa de qualquer maneira. Eu saía da SPM, eu andava ali pelo bairro da Vila Mariana, bem perdido mesmo, bem coisa de. Eu não tinha nenhum compromisso, primeiro ano da Uhum. faculdade. E aí eu voltava de qualquer maneira, pegava qualquer ônibus na Domingos de Moraes, aqui perto, inclusive, para a estação Vila Mariana. E de lá eu pegava outro ônibus para minha casa. E nesse dia, que foi em outubro de 94, eu fiz essa bagunça toda ali, andando, cortando, costurando a Vila Mariana. Cheguei na Domingos de Moraes, que podia ser em qualquer ponto, não tinha um ponto específico, porque todos os pontos da Domingos de Moraes passavam ônibus, quaisquer ônibus que levavam para Vila Mariana. Então eu nem olhava o nome. Uhum. E aí essa história é assim, eu posso dizer que é a primeira vez que eu tive contato com algo que eu não tenho explicação. Eu não posso nem te dizer assim, é sobrenatural. Eu não gosto de arriscar esse termo, mas eu posso dizer para você que é a primeira vez que eu tive um contato com algo que para mim não tem explicação. Eu estava na Domingos de Moraes, lendo, ouvindo música, 94, 1994, eu estava naquela pegada novão tal, primeiro ano. Eu dei sinal para o ônibus que eu vi aqui no canto do olho, porque não importa qual ônibus eu pegava. Só que eu devia ter estranhado aí, porque o ônibus parou e não entrou mais ninguém comigo. Nós estamos falando de 1 hora da tarde, meio-dia e meia, próximo aqui a Paulista, quer dizer, teoricamente era para muita gente querer entrar no ônibus, né? Um horário de pico. Sim. Ninguém entrou. Eu entrei, olhei no ônibus, assim, engraçado que eu falo, eu já imagino exatamente como foi. As pessoas sentadas, havia um lugar para sentar, a gente entrava por trás. E estava cheio lá dentro? Não, tava assim, havia lugares para sentar, mas tinha pessoa em pé, era aquela mistura. Sim. E aí tinha uma moça perto da janela, uns 2 ou 3 bancos atrás do cobrador. Eu sentei do lado dela. Mal o ônibus começou a andar, ela me cutucou. Eu tirei o fone, ela falou alguma coisa, eu não entendi, eu tirei o fone, ela falou assim: você não vai para Sete Além, vai menino.
Eu falei, na época era bom porque podiam me chamar de menino, né? Que saudade. Aí ela falou assim, você não vai pra Sete Além, né, menino? Eu falei, oi, não entendi. Ela falou assim, desce, esse ônibus vai pra Sete Além. Eu falei, como assim? Eu não entendi. Eu tava, juro pra você, eu não tava pensando em nada, nenhuma maldade, nada. Eu tava assim, sem entender. Aí uma outra moça em pé, assim, segurando, ela me olhou com aquela cara de pena. Ela fez assim, aquele olhar de desce, menino, desce que esse ônibus vai pra Sete Além. Tipo, é As melhor duas? você descer. Ela quis dizer assim. Mas foram duas pessoas que Duas, falaram. a moça que estava do meu lado e a que estava em pé. Que Aí tem uma estranho. terceira pessoa, Ah, um menino que estava ao lado dela, que eu brinco agora, que era um office boy, mas eu não sei a profissão dele, nunca soube. Ele virou pra mim, ele já foi mais incisivo, ele falou assim, desce aí, mano. Aí eu fiquei com medo, eu falei, realmente eu entrei num ônibus errado, num ônibus que eu não deveria ter entrado, mas eu ainda não levantei, acho que o corpo não respondeu. Aí o cobrador falou assim, que ele estava bem nessa posição, ele falou assim, gritou pro motorista, vai descer. Aí o motorista freou, fora do ponto, todo mundo ficou me olhando assim no ônibus, eu levantei super constrangido e fui embora, desci por trás, não paguei. Quando eu desci, eu vi o ônibus, olhei pro ônibus novamente, estava todo mundo me olhando com aquele olhar meio... Eles estavam bravos comigo, não era pra eu estar lá. E aí o ônibus andou mais alguns metros e virou à direita numa rua que não virava ônibus. E aí ele foi embora. E eu voltei para casa, eu comentei com a minha família, com os amigos que na época, a namoradinha da estranho. época, eu comentei assim, gente, me mandaram descer de um ônibus que ia para um tal de Sete Além. Meu pai pesquisou ali, a gente usava o guia de rua. Guia de rua, a... Vergonha agora, hein, gente? Lista telefônica. E aí a gente não achou nada com esse nome. E aí eu falei assim, quer saber? A palavra é muito bonita, Sete Além. Como eu sempre fui escritor desde os 6 anos, eu comecei a usar essa palavra para mim. Então eu usava assim, vou inventar uma história, não era de terror não, era história de ficção, sobre um lugar chamado Sete Além, sobre um herói chamado Sete Além, um super-herói, que era um nome legal, né? Sete Além. Eu tive um time de futebol ali da rua, chamamos de Sete Além. Tive uma banda, chamamos de Sete Além. Eu tive um animal de estimação chamado Sete Além. Eu apelidei tudo para Sete Além, porque é uma palavra que ninguém mais falava e eu achava bonita. E aí eu ia, por exemplo, eu conheci uma menina que ela tinha a família dela e eu contava essa história, ninguém nunca tinha ouvido falar de Sete Além. Então eu usei essa palavra para mim, exclusivamente para os meus amigos, até a época do Orkut. Na época do Orkut, é aquela história, né? Tava todo mundo crescido, trabalhando, bem posicionado, ou pelo menos tentando a carreira. Eu criei uma comunidade no Orkut chamada Sete Além, para trazer os meus amigos e os meus parentes, meus primos, os caras da minha idade, para a gente conversar, fofocar, na verdade. Era o grupo de WhatsApp de hoje em dia. Sério? Para a gente falar assim, onde tá a Maria, onde tá o Pedro, quem casou, quem... Era nossa fofoquinha. Criei o grupo chamado Sete Além e chamei meus parentes e amigos para entrarem. Eles entraram, ficamos ali. Só que aí, Giovana, do nada, começou a entrar gente do país. Agora vem a parte meio... que é o que, assim, talvez uma pessoa até como você, que tem experiência com acontecimentos humanos bizarros, pode ter uma visão melhor do que eu, que não tenho esse conhecimento. Porque, assim, pessoas do país inteiro começaram a entrar, pedir para entrar, não era entrar, eles pediam, mandavam scraps. Então mandava aquela mensagenzinha assim, ô moço, onde você ouviu essa palavra Sete Além, que é o nome dessa comunidade aí? Porque eu tenho uma experiência em Sete Além. Ou a minha mãe sempre me falou de Sete Além. Ou a minha avó tem um acontecimento horrível aqui em Goiás sobre Sete Além, do país inteiro. Inclusive relato do Japão também e relato de Portugal. Meu E Deus. tem um do Canadá, mas o resto é mais Japão e Portugal. É estranho. Aí eu, contrariando os meus amigos, eu deixei esses bando de louco, teoricamente, entrar. Meus amigos saíram do grupo. Eles falaram, pelo amor de Deus, Luciano, você deixou esse monte de doido. A gente vai sair, vai montar outro grupo aqui com outro nome. Fique você aí com eles. E eu fiquei. E eles mandaram os relatos deles, eu copiei todos, até que um dia, muita gente, inclusive, me conhece dessa época. Muita gente fala, eu te seguia na comunidade do Orkut. Aí a comunidade meio que foi aquela história, né? Como tudo, pararam de falar. Eu peguei e mudei o nome da comunidade. Passou um tempinho, eu matei a comunidade. Você acabou com a comunidade? Porque não tinha mais interesse. E eu tava assim, eu
eu era nessa época gerente de marketing de uma empresa de tecnologia. Então eu tinha muito trabalho, eu não estava querendo tocar nesse tema. Ah, Luciano, então você largou a literatura? Não, nessa época eu até publiquei um livro e que não tinha nada a ver com Sete Além. Depois eu publiquei mais 2 livros que não tem nada a ver com Sete Além também. Inclusive, até hoje eu não publiquei nada sobre Sete Além. Muita gente fala assim, ah, você inventou Sete Além para publicar livros. Eu falo, mas poxa, qual livro que eu publiquei? Não publiquei nenhum. E Eu outra, tenho... é um negócio que tem relatos no mundo Pois inteiro, é, praticamente, né? Em diversos países, aliás, pois no é. mundo inteiro não, mas... Então, não é um negócio que É você meu criou. só, que é só meu, não, de jeito nenhum. Se você conversar na sua família com adolescentes, ou até com pessoas mais velhas também, alguém vai falar assim, sempre vai ter um que vai falar assim, já ouvi. Nossa, a palavra não é estranha. Às vezes a pessoa tem um relato que não é assim, ai, grande, espetacular. Porque o meu não foi espetacular. Eu entrei no ônibus e desci. Ah, eu Mas achei bem estranho. é estranho, Eu é. achei bem... Eu também, eu ia descer na mesma hora. O Matheus falou aqui que também desceria. Você não vai pra Sete Além quando eu falar isso? Não, só esse nome, Sete Além, eu ia falar o quê? Se não for bairro, eu tô descendo agora. num busão de alma penada. Mas Eu eu juro também. pra vocês que na época eu nunca passou pela minha cabeça nada de terror. Eu pensei assim, juro pra você, eu pensei assim, eu entrei num fretado de empresa. Tipo, ai, eu entrei acidentalmente num ônibus que tá indo para uma empresa. E eles olharam pra mim e falaram, menino, você não vai pra empresa, você não é da faz empresa. parte daqui e tal. Mas assim, eu poderia ter morrido com essa história se não acontecesse isso do Orkut. De tanta gente depois me mandar relato. E aí, olha que engraçado. Morreu o assunto de novo. Depois do Orkut, depois que eu matei a comunidade, não falamos mais disso. Eu toquei a minha vida, eu fiquei com aqueles relatos gravados num HD. Aí quando foi 2015, mais ou menos, 16, eu era diretor de marketing de um varejista de moda muito famoso aqui no Brasil. E a gente ia ter um evento no dia seguinte. Então imagina eu lá, executivo, nada do que eu tô aqui agora, é outra pessoa. E aí eu tava com a minha equipe toda no marketing ali, a gente estava trabalhando para um evento que teria no dia seguinte. E aí eu falei assim, gente, terminou o evento, pode ir embora, tal. Todo mundo foi, fiquei só eu no marketing. Eu falei, vou apagar tudo. Antes de apagar, eu abri meu note e eu entrei no BuzzFeed. E tinha uma matéria assim, 8 histórias que farão você acreditar em universos paralelos. E essas 8 histórias falavam de coisas que talvez você já tenha ouvido, o público também, que são histórias assim, as crianças de Woolpit, que são umas crianças de pele verde que apareceram na Alemanha, de verdade, isso é história verídica. A história daquele passageiro de Taured, o homem de Taured, já ouviu falar? Não, o que é? Isso é história verídica. Um homem no Japão chegou no aeroporto de Tóquio com documentos de um país chamado Taured, que não existe. Ele foi retido obviamente, pelas autoridades do Japão, lá o cara com passaporte e documentos de um país chamado Taured. Meu Deus. Aí os caras investigaram e ele falava, não, eu sou de Taured, eu vim visitar aqui Tóquio, é normal, é um país, todo mundo conhece, e ninguém conhecia esse país. Colocaram esse cara num andar ali de um prédio para ele ficar em observação. Quando voltaram lá para interrogar, ele tinha sumido. E até hoje não sabem quem é ele, não sabem o que aconteceu, não sabem o que é Taured. Não tem nenhuma prova. Então são 8 relatos que tinha ali naquela matéria do BuzzFeed. Mas não tinha nenhuma matéria falando de Sete Além, claro. Aí eu loguei com o meu Facebook e contei esse relato agora do ônibus. Mas eu contei em 3 parágrafos. Em um parágrafo, 3 linhas. Contei, entrei no ônibus Vila Mariana, desci do ônibus Sete Além, pá, contei. Fechei meu note, já era tarde, fui embora. No dia seguinte, centenas de solicitações de amizade no Facebook para mim, centenas de pessoas contando relatos dessa palavra Sete Além. Inclusive, uma pessoa criou um grupo no Facebook, que é até o grupo que hoje eu tenho ali, que é mais de 120 mil pessoas só falando de Sete Além. E aí eu falei, caramba, isso em 2015, 2016. Eu falei, meu Deus, essa palavra é muito forte e olha que engraçado, eu que trouxe ela de novo de volta. Eu posso não ter inventado, mas eu estou trazendo de alguma maneira, tá comigo. Sim. De alguma maneira. Aí o que eu fiz? Falei com um publisher, eu já tinha publicado 2 livros aí, um que chamava Página Perdida de Camões, que é um livro de